Bom, a indústria, enquanto startup mesmo indústria, são 2 anos, né? Nós acabamos de completar 2 anos agora, até nesse mês. Mas a história, na verdade, começa bem lá atrás, né? Então, começa até na época da faculdade, né? Eu sempre tive muito essa questão de empreender. Isso é muito nato, diria. E durante a época da faculdade, já pensava nisso e tudo mais. Ali em 2002 até 2005, fiz ciência da computação na UFES, né, na Federal aqui do Espírito Santo. E na época eu tinha um colega, no caso um amigo, que é o Luiz Felipe Carvalho. Logo que a gente saiu da faculdade, a gente conversava muito sobre isso, né, sobre ter empresa e tudo mais. Mas o primeiro passo foi, eu fui trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Trabalhava mais na área de gestão de projetos e tudo mais. E logo que eu entrei nessa empresa, eu convidei o Luiz também para ir trabalhar lá comigo, né? E foi legal, ou seja, a parceria que a gente já tinha lá dentro da faculdade, a gente conseguiu ir para essa empresa. E a gente sempre ficava falando sobre isso. Poxa, vamos abrir uma empresa, né? Só que lá em 2005, 2006, não existia esse movimento todo de startup que tem hoje. Então era muito mais difícil. Não era tão simples assim, né? Então, a gente começou a trabalhar na empresa, trabalhamos lá por 1 ano, até que surgiu a oportunidade. E a oportunidade surgiu por meio do Francisco, na verdade, Carvalho, que era irmão do Felipe. Ele é presidente da Time Now, uma empresa de engenharia. E ele falou, olha, estou vendo oportunidades na área de TI, eu quero abrir uma empresa nessa área, e convidou o Luiz Felipe, irmão dele, que estava formando. Ele falou, olha, tem interesse, mas gostaria de convidar o Rodrigo, no caso eu, para poder entrar junto, até para ter mais alguém, né, para trocar ideia. Enfim, já tinha esse desejo, ele sabia disso também. E aí o convite veio. Isso foi ali em 2006, né, mais ou menos no final de 2006. Veio o convite. Eu não pensei nenhuma vez, na verdade, quando ele me convidou, eu falei, topo. O que nós vamos fazer? Não sei ainda, mas vamos embora. É isso mesmo que a gente estava pensando em fazer, né? E aí, no início de 2007, nós fundamos a Aevo, né? Então, sou cofundador também da Aevo, que é uma startup capixaba também. Tem uma plataforma de gestão da inovação muito bacana também. E tudo surgiu ali. Em 2007, nós fundamos, ele, o Sérgio Melo e o Francisco Carvalho, que eram os sócios majoritários da Time Now também. E a nossa história, naturalmente, começou a gente trabalhando com indústria. Por quê? A Time Now trabalhava para a indústria. Então, naturalmente, a gente foi apresentado para os clientes da Time Now, né, no primeiro momento. E tivemos já o primeiro cliente na área, que é a Veracel, que inclusive está até hoje conosco, né? Isso foi que ano? 2008. Então, a gente começou no início de 2007, tivemos alguns contratos ali, mas até na empresa antiga que eu trabalhava, eu estava numa função até interessante, né? Eu estava numa função já de gerente de operações lá. Tinha 27 pessoas, né? Estava numa função gerenciando, né? Uma quantidade boa. E mesmo assim não pensei. Não pensei porque é aquela história, né? Assim, questão de um pouco de tudo aquilo que eu já queria mesmo, né? Então eu já queria trabalhar, empreender e foi. Então, a gente ficou o primeiro ano trabalhando com essa empresa, um contrato com eles e um contrato com a Time Now, e depois a gente foi para a indústria e começou já em 2008. E aí foi um caminho natural para outras indústrias também. Mas, acho que é bacana de falar, né? Assim, a Veracel é um caso legal nesse sentido, porque foi onde tudo basicamente começou e a gente tem aí até hoje, como eu falei, nessa parceria. E alguns eventos importantes aconteceram ali na Veracel que fazem parte realmente da história. Então, a gente começou trabalhando na parte mais de sistemas administrativos, florestal, nessas áreas, até que em 2012 nós chegamos na área industrial. E isso foi uma primeira grande virada, vamos dizer assim, né, na nossa história. Por quê? Nós éramos uma empresa de software, né, uma fábrica de software, vamos dizer assim, né? Trabalhava por projetos. Em 2012, surgiu a oportunidade de nós construirmos um produto, né? O coordenador de TI chegou para nós e falou, olha, eu pesquisei no mercado uma plataforma de gestão da rotina, né? Que integrado com o sistema de chão de fábrica, com os RPs e tal, e não encontrei.
E eu acho que isso pode ser uma oportunidade. Vocês não querem desenvolver com a gente e subsidiar, obviamente, né? Ou seja, cobrar barato. E depois você tem o direito de usar isso como produto. E a gente falou, com certeza, na hora. Porque também tínhamos essa visão de produto, já desde o início, né? E ali em 2013, final de 12 até meados de 13, fizemos a primeira versão do que hoje chama iPrimal, né? Depois o Enan vai falar um pouco sobre isso, mas era o IMS na época. E foi legal, mas aquela história, né? Se você não tiver vergonha da primeira versão que você criou, então você lançou tarde. Isso é verdade, não tem... É sempre isso. E foi o que aconteceu. Fizemos uma primeira versão, foi legal, só que tivemos problemas. Principalmente na parte de saída de dados. E aí, logo na sequência, a gente fez uma segunda versão, em 2013 mesmo. E aí, sim, tivemos o nosso primeiro produto, né? Pronto, de certa forma, já validado pelo cliente. Isso é uma característica muito interessante da Industrial, né? A gente sempre trabalha com produtos direcionados para o cliente. Então, ele tem uma demanda, a gente desenvolve e evolui. E foi assim que o IMS surgiu. O Enan já estava nessa época? Já estava, mas eu ainda não trabalhava com o IMS. Exatamente. Ainda estava trabalhando lá com outros projetos e tal. Como eu falei, a gente tinha projetos, então a gente continuava tendo projetos. E esse era o primeiro produto que ainda não era, vamos dizer assim, um produto para um cliente específico. Então a gente continuava trabalhando muito por projetos, né? O Enan era líder lá de um cliente, inclusive, né? Trabalhava alocado no cliente. E continuamos. O que aconteceu? Poxa, se isso é um produto, então deixa eu ver, né? Se o cara lá falou que é um produto, vou acreditar nele, vou ver se o mercado precisa do que nós desenvolvemos. E precisava. Olha que legal. Precisava. Bom, né? Bom, precisava. Ele tinha toda a razão. Assim, não existia, na verdade, um concorrente direto do que a gente estava fazendo, né? Principalmente porque a gente conseguia trabalhar muitas integrações. Então, existiam soluções isoladas, ou integrava com o sistema industrial, ou integrava com o ERP, no caso SAP, né, que é o mais utilizado na indústria, mas que fazia esse meio de campo entre os dois mundos não existia. Eu comecei a visitar algumas plantas de celulose e realmente não tinha. Nós conseguimos fazer uma primeira venda até rápida, né, assim, para a indústria, né, que é um mercado bastante conservador. 2014, então meados de 13 ali a gente tinha um produto, 6 meses eu confirmei a hipótese, né? E no início de 14 nós vendemos para Eldorado Celulose, que também é nosso cliente desde então. Acho que isso é uma característica legal da IOL, né? Que é essa parceria que a gente tem com os clientes, ela é muito duradoura, né? É aquela história, eu nem chamo de... É uma relação ganha-ganha, de confiança, e quando a gente entra num cliente, dificilmente, raramente a gente sai, né? Então isso é muito legal. Veracel desde 2008, Eldorado desde 2014 e por aí vai, né? E foi legal, porque lá a gente conseguiu validar mesmo a hipótese que era um produto. Tinha desenvolvido para um cliente, vendemos para outro e agora vamos para o mercado, né? Nessa época ainda era IMS? Chamava IMS ainda, Industrial Management System, nome bonito, né? Na verdade começou com SCO, né? A primeira versão, lá na Veracel foi SCO. Sistema de controle de ocorrências. Mas aí ficou pequeno, né? Porque, na verdade, que era um módulo, né? Era um módulo. A gente fechou 2 módulos e ali em 2014 nós já tínhamos 4 módulos. Então não dava mais para ser só ocorrência, né? Acabou sendo gestão industrial ali da rotina. E foi legal. E continuamos indo no mercado, não é tão simples assim. Final de, mais ou menos ali, início de 2015, a gente apresentou para a Timenal. A Timenal sempre tinha uma relação próxima, mas não tão próxima. Na verdade, a gente falava tudo que estava acontecendo. E nós mostramos para a Timenal que nós tínhamos um produto. E aí, o Francisco, né, que eu comentei no início, lá atrás, ele era o presidente da Timenal, né? Timenal, só para vocês saberem, hoje é uma empresa que tem 1.300 funcionários, tá? Na área de engenharia. Na ocasião, devia ter por volta de 500, por aí, 600. Já era muito referência na área de consultoria para projetos, né? Implantações de grandes obras e tudo mais. E ele falou assim, olha, interessante, acho que faz sentido a gente começar a pensar em investir nisso, nesse produto, né? Aí o que aconteceu?
numa reunião de conselho do final de 2015, a gente tomou a decisão de investir. Realmente investir. O Francisco veio para a Evo naquela ocasião como CEO, né? E eu e o Luiz Felipe começamos a trabalhar para começar a comercializar. Só que a gente esbarrou num problema. O Renan vai lembrar. Era em que aquela plataforma? Nós éramos muito dependentes do SharePoint, né? SharePoint, o software era embarcado dentro de uma plataforma, né? Então, isso acabava tendo uma barreira de entrada, né? Os clientes tinham que ter SharePoint, tinham que ter Nintex, tinham que ter algumas ferramentas específicas. Exatamente. E isso, inclusive, fez com que a gente não conseguisse vender, por exemplo, a 2 grandes clientes, né? Que foi a Klabin e a International Paper. E aí, numa decisão, falou, poxa, não dá para fazer isso. Era uma plataforma específica da Microsoft, cara, inclusive, né? Sim. Às vezes até eles tinham SharePoint, mas não tinham a versão que a gente precisava. Foi um requisito da Veracel na época, né? Então, a gente tomou uma decisão difícil. E aí, algumas decisões difíceis, né, que você tem que tomar. Então, a primeira foi... Bom, vamos ter que reconstruir. Reconstruir? Exatamente. 6 módulos? 6 módulos. Quanto tempo a gente demorou a fazer isso? Alguns anos. E aí? E é isso. Temos que reconstruir. O que a gente tomou a decisão? 2016 todinho foi de reconstrução. Todos aqueles módulos, claro que a gente continuou mantendo os clientes que a gente tinha, mas a gente parou de vender, literalmente, para reconstruir uma nova tecnologia, utilizando .NET, né? .NET. Que é muito menos... tem menos restrições em termos de tecnologia, né, Ana? Então, aquilo fez com que a gente precisasse ficar um tempo ali realmente reconstruindo a plataforma. E mais ainda, nós, a partir daquele momento, nos tornamos literalmente uma empresa de produto. Então, outra decisão difícil, a gente não faz mais projeto. Ou melhor, eu não procuro mais projeto em outros clientes, só vou desenvolver projetos para os clientes que nós temos. Veracel, Eldorado, que são mais próximos, né? Então, isso foi difícil, porque nossa receita era em torno de, 70% projeto. E aí eu falar, não vendo mais projeto? Ok, então vamos lá, né? Mas, enfim, tomamos essa decisão e foi acertada, né? Porque na hora de fazer a reconstrução toma muito tempo, né? E o projeto também acaba te sugando muita energia e tudo mais. Então, 16 foi isso. No início de 17, nós já tínhamos ali os módulos praticamente na nova versão. E aí surgiu um ponto interessante também, né? Que vai fazer a história da Evo e da indústria aparecer, né? Que foi um dos módulos que nós íamos reconstruir. Nós desenvolvemos a Veracel, vendemos o Eldorado. Chamava Inovar. Que era basicamente um módulo, vamos chamar assim, naquela ocasião, que trabalhava com ideias, né, de inovação, que teriam ganhos, retornos para a indústria e tudo mais. A gente falou assim, poxa, e aí? Vamos né, migrar também para uma versão? Não vamos, né? Aquela dúvida. E a gente falou assim, poxa, mas isso não encaixa muito bem na indústria, né? Assim, ele é mais geral. Da rotina, né? Não era bem muito ali, né, Ana? E aí, a decisão foi, olha, nós vamos fazer, mas nós vamos fazer diferente. Começou naquela época a ter uma visão muito sobre inovação nas organizações. Então, as organizações falavam muito, poxa, temos que inovar, começou o Open Innovation, esses conceitos. E a gente começou a entender que aquilo poderia ser uma oportunidade, né? Nos aliamos à Fundação Dom Cabral, que tinha um grupo que trabalhava, se reunia mensalmente, se não me engano, é Conselho Regional de Inovação. E eles tinham grandes empresas ali dentro. Embraer, tinha MRV, tinha várias que eram sempre de ponta na inovação, se não me engano, Natura. E aí, a gente lá também. Nós estávamos lá no meio, né? Até mais o Luiz, que estava mais à frente disso, né? Eu fiquei mais com a parte do IMS ainda, né? E nos dividimos e vimos que seria interessante. E desenvolvemos um novo módulo com conceitos muito mais aderentes ao que o mercado estava buscando. Em 17 fizemos isso, vimos que legal, conseguimos já vender a primeira versão da nova, primeira venda da nova versão, que foi para a Luarcel, do Industrial, né, no caso, do IMS, e ao mesmo tempo desenvolvendo o Innovate, né, que na verdade a gente mudou de nome,
chamava a Evo IMS e a Evo Innovate. E o Innovate, a gente percebeu que tinha um potencial, ele era diferente, ele tinha um mercado maior, mais amplo, um ticket médio mais baixo, por isso tinha uma venda mais fácil, né? Enfim, começamos a ter duas plataformas ali dentro, né, da Evo. Trabalhamos lá 17 nessa linha. Chega em 2018, a gente percebe que realmente começamos a ter 2 produtos dentro da mesma marca. E durante 2018 só foi consolidando a ideia que a gente tinha de fazer um spin-off, porque eram 2 plataformas com propósitos bem distintos, com público distinto, com discurso distinto, né? E aí, em 2019, logo no início, tomamos a decisão. Não, final do ano, nós vamos fazer um spin-off. Então, teremos 2 plataformas, 2 possibilidades, né, de seguir. E aí, já no início de 2019, nós mudamos de IMS para Industrial, né? A plataforma já era o nome Industrial, né? Essa ideia de você trabalhar com todas as áreas. O AL é muito isso, né? De todos os setores e todas as áreas dentro da indústria. E trabalhamos ali até o final e, naturalmente, fomos construindo isso. Então, não foi do nada que houve a cisão, né? Porque aí, em 2020, houve uma cisão, spin-off, vamos dizer assim, onde foi que surgiu mesmo a Industrial enquanto startup, né? Então, foi 2020. E aí, nesses últimos 2 anos, muita coisa legal aconteceu, muita coisa legal. Entramos em vários setores. Por quê? Facilitou o nosso discurso. Antes existia uma confusão. Quando a gente ia falar com o cliente, falava, não, mas vocês não são de inovação? Aí o outro, não, vocês não são da indústria. Ficava uma coisa meio estranha, né? De falar. Quando você separa, tem um discurso próprio, tem identidade, tem marca, tem tudo. E esses últimos 2 anos foram, para nós aqui da indústria, foram sensacionais. Entramos em mineração, siderurgia, tudo aquilo que a gente estava buscando antes. A gente era mais focado em celulose. A gente conseguiu entrar, mineração, siderurgia, sucro energético, né? Então, expandiu. E, ao mesmo tempo, também a Evo, do outro lado, ficou mais focada e facilita tudo, né? Então, basicamente, assim, né, de forma rápida, é isso. Assim, a Industrial são 2 anos, mas a experiência que nós temos na área industrial já vem aí desde 2007, né?